Estou aqui com Fabiano Almeida, que é especialista em economia. Prazer, Fabiano, bem-vindo. Prazer, Miriam, prazer estar aqui. Fabiano vai falar um pouco com a gente sobre investimento na carreira médica. Fabiano, fala um pouco primeiro, por favor, sobre a sua experiência na carreira e nesse mundo de negócios. Legal, Miriam. São 20 anos de experiência em economia e finanças. Eu tenho estado à frente de algumas organizações importantes aqui no Brasil e, mais especificamente, nos últimos 5 anos, lidando diretamente com o público médico à frente de uma instituição de ensino com abrangência nacional, com muito mais de 8 mil médicos formados nos últimos 13 anos. Fabiano, com relação a essa nova publicação, né, do Código de Ética Médica, qual que é a importância para o médico obter esse título? Em relação à atualização do Código de Ética, a última atualização do Código de Ética, o artigo 117 dessa atualização ele é taxativo ao dizer que o médico não pode se divulgar em qualquer especialidade médica cujo seu CRM está presente, a não ser que o seu RQE esteja presente junto nessa especialidade. Então isso é um limitador importante para os médicos que não têm esse título de especialista, porque ele não pode se divulgar como especialista uma vez que ele não possui o RQE. Como é visto, então, o médico que já tem esse título do CRM no mercado? Ele é visto pelo mercado. Na verdade, o mais importante, primeiro, ele é credenciado ao mercado. O título de especialista, ele credencia o médico a uma prestação de serviços muito mais qualificada, sob uma perspectiva muito melhor para a sociedade e, por consequência, da sua remuneração. Então, o médico que já é especialista, eu gosto de dar um seguinte exemplo. Como eu disse, eu tive contato com muitos médicos nos últimos anos, e é impressionante o salto de qualidade de vida e o salto de remuneração que o médico tem ao obter o seu título de especialista. Eu ouso dizer que nós estamos falando de X remuneração, um médico em início de carreira sem o seu título de especialista, e a partir do momento em que ele obtém o título de especialista, essa remuneração dobra e a maioria das vezes triplica. Então, se eu sou uma médica generalista e possuo o título... E não possui o título de especialista... Não possuo, eu vou ganhar bem menos. Bem menos. Bem menos porque você vai ser uma prestadora de serviço de hospitais, como plantonista, não podendo exercer como especialista ou não podendo se divulgar como especialista, o que é o mais importante, e que é absolutamente necessário à sociedade. As pessoas procuram médicos em especialidade. Cardiologistas, endocrinologistas, dermatologistas. Então, você que não tem título de especialista, para que você tenha uma remuneração na média do que se espera da profissão médica, você vai ter que fazer muitos plantões, infelizmente. Então, realmente é um investimento... Absolutamente necessário. Muito válido. Me fala outra coisa. Qual a sua visão da sociedade médica no Brasil? As sociedades médicas, Miriam, elas têm um papel fundamental na regulação da atividade médica especialista no Brasil. É importante salientar que as sociedades, elas não necessariamente têm o papel de fiscalizar, mas elas têm o papel de regular a atividade médica em especialidade no Brasil. Então, o médico que não possui o título de especialista, ele não pode fazer parte dessas sociedades. Assim como muitas vezes, em muitos congressos, ele sequer pode participar. Então, o médico com o título de especialista, ele fica mais seguro de si no atendimento, em poder participar dessas atividades que as sociedades promovem o tempo todo. Então, esse é mais um benefício do título de especialista para o médico. Interessante você falar nisso, porque eu tenho uma dúvida e eu acho que pode ser a dúvida de algumas pessoas que estavam nos assistindo também. O médico que atua na área, principalmente, por exemplo, de cirurgia plástica, e não possui o registro de especialista registrado no CRM, qual que é a sua opinião sobre esse médico? A minha opinião é que ele está cometendo um crime. É a minha opinião, é a opinião da sociedade médica e do próprio CFM. Porque se ele se intitula e se ele faz propaganda
como cirurgião plástico sem ter o RQE de cirurgia plástica, que é o seu título de especialista em cirurgia plástica, ele está exercendo ilegalmente a sua profissão. Isso é um risco para ele, que tem responsabilidade civil sobre este paciente, mas é um risco maior ainda para o paciente, que pode ter danos irreversíveis se for mal atendido por este médico, o que ocorre com bastante frequência no Brasil. A mídia divulga isso com muita frequência, como você bem sabe. Sim, é um risco grande, né, para as mulheres que buscam. É um risco que ele não deveria correr. Exatamente. O que você acha sobre os médicos que estão fazendo o curso preparatório para a prova de título? Eu acho que eles estão no caminho mais correto que eles poderiam ter escolhido. Como eu disse, um médico recém-formado, ele sai angustiado e ansioso para obter o seu título de especialista. É natural que ele faça um investimento que, na maioria dos casos, nem é um investimento tão alto financeiro, mas sim exige um tempo de estudo razoável, mas é o caminho absolutamente correto. É onde ele vai poder se qualificar para obter o título de especialista e, por consequência, obter uma maior remuneração e um maior rendimento. A partir daí, do seu título de especialista, ele atuando na especialidade escolhida por ele, ele vai ter uma formação de patrimônio muito mais rápida, muito mais sólida, para poder pensar em outros tipos de investimento, os quais eu também respondo, como, por exemplo, fundos de investimento exclusivos, fundos de renda fixa, de renda variável, multimercados, bolsa de valores, que está tão em voga ultimamente, mas no momento o médico precisa focar no desenvolvimento da sua carreira. E só assim ele vai obter uma remuneração compatível com o serviço prestado na sociedade. E a obtenção de mais conhecimento também na sua área, né? Que é o mais importante, convenhamos, para um médico. Fabiano, muito obrigada. Foi muito bom tê-lo Miriam. conosco. Tenho certeza que você sanou muitas dúvidas de quem está nos assistindo agora. Eu estou sempre à disposição, é um prazer.